Olá, gente, tudo bem? Eu sou Denis Gutenberg e hoje vamos começar um probleminha de oscilador harmônico com resistência do ar, tá? A situação é a seguinte: eu tenho um sistema massa-mola aqui, um blocozinho conectado a uma mola, e quando nós perturbamos esse sistema, né, damos um toquinho aqui para esse carinha se deslocar, ele vai ficar oscilando com relação a essa posição de equilíbrio. Ok. E aí o que nós precisamos analisar, tá? Considere o seguinte: quando o bloquinho está nessa posição aqui, X, quando ele desloca, ele distende a mola em X, nós temos o seguinte: ele está distendendo a mola em X, está vindo para cá, tá? Vindo para essa posição. Nesse momento, nós podemos perceber, vamos supor que a gente tem uma foto aqui nesse instante. E aí nós temos o seguinte: quem são as forças que estão atuando nesse bloquinho nesse exato momento? Bom, à medida que ele se desloca para a direita, a força de resistência do ar, ela está tentando brecar o movimento. Então, ela é apontada para a esquerda, contrária do movimento. A força de resistência do ar já conhecemos, né, que é o beta V com sentido negativo, porque é contrário do movimento. O beta é aquela constante que está relacionada com densidade e área. E o V, com relação, ele também é proporcional à velocidade, tá? Que a gente já discutiu aquela ideia lá da piscina, né, do cara num fluido, em que ele tem uma resistência maior à medida que ele tenta se deslocar com maior velocidade. E ela também tem relação com a área, porque à medida que você aumenta a área de contato, você aumenta a resistência, quando você diminui a resistência. Então, e também a densidade, essa constante beta também está relacionada com a densidade, tá? Ou seja, beta e V são positivos. E o sentido do movimento que é contrário, por esse sinal de negativo. E aí, quando a gente faz o diagrama de corpo livre, nós temos a força de resistência do ar puxando esse cara para a esquerda, e também temos a força elástica, né? Pela lei de Hooke, né? O Kx aqui puxando ele para voltar para a condição original. E aí nós temos o seguinte: pela segunda lei de Newton, nós temos que, vou colocar aqui, tá? Segunda lei de Newton. Percebe que esse também é outro problema unidimensional, tá? Então, ó, não precisamos usar o vetorzinho. Força resultante é igual a massa, o produto da massa pela aceleração. Ok. Quem são as forças que atuam nesse bloquinho aqui? Menos Kx, lei de Hooke, né? Força elástica, menos beta V, igual a massa vezes a aceleração. Ok. Aí tranquilo. E aí precisamos fazer aquela mesma abordagem que fizemos para o problema anterior, tá? Que abordagem? Podemos escrever, para só, vou repetir o Kx, mas eu posso escrever o V como sendo a derivada da posição com relação ao tempo. Que é igual a quem? A massa. Quando eu derivo duas vezes a posição, eu tenho velocidade. Então, a segunda derivada da posição com relação ao tempo é igual a aceleração. E aí temos a nossa equação diferencial. Vou passar esses caras para o lado direito da nossa equação, que vai ficar assim, ó. M d2x dt2, né? Menos, mais, né? Passou para o outro lado. Kx mais beta dx dt igual a zero. Vamos organizar para ficar mais bonitinho aqui em cima, tá? Vou dividir todo mundo por m aqui, só para ficar a segunda derivada com relação a x, ela ficar sozinha aqui, tá? T2. Vou colocar o beta aqui no meio, né? Segunda derivada, vamos deixar em ordem, um negócio mais bonitinho, tá? Beta sobre m, primeira derivada de x com relação ao tempo, mais o Kx igual a zero. Ok? Tranquilo, né? E agora? Precisamos chutar uma solução que satisfaça essa equação, tá? E aí, isso tem cara de ser uma exponencial, tá? Uma constante versus uma função aqui, vamos chamar de um alfa t, tá? E aí teremos o seguinte, vamos lá, primeira derivada de x com relação a t, quem é esse cara? Isso aqui é alfa vezes a própria função. Se eu derivar de novo, segunda derivada com relação a t, isso vai dar quem? Alfa, de novo, né? Ao quadrado, vezes a própria função. E aí, vamos ver se deu certo, né? Vamos substituir esses caras na equação aqui em cima. Vamos lá. Primeiro, quem é a segunda derivada com relação a t? Derivada de x com relação a t. Alfa ao quadrado vezes a própria função. Mais beta sobre m, aqui. Quem é a derivada de x com relação a t? Alfa vezes a própria função, mais o k
dividido por M, né? Faltou o K dividido por M. O K dividido por M vezes a própria função, que é o A elevado a alfa t. Isso aqui dando zero. Ok? Pronto. Percebe que esses caras aqui, considerando que eles sejam diferentes de zero, né, podemos colocar em evidência. Ele passa para o outro lado aqui e se anula com zero. Dividido por zero dá zero. Aí vai sobrar só o alfa ao quadrado mais beta sobre m vezes alfa mais k sobre m. Isso dando zero. Chegamos na nossa equação do segundo grau. Qual o próximo passo? Vamos seguir, tá? Próximo passo, resolver quem são as raízes desse polinômio do segundo grau. Vamos lá. Menos beta sobre m, mais ou menos a raiz de quem? B quadrado, que é beta sobre m ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes k sobre m. Isso tudo dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Fechou? E aí temos que fazer aquela abordagem importante, tá? Percebe que beta, que é um cara que relaciona a área, uma área bem pequenininha, né, algo bem pequenininho ao quadrado, menos 4 vezes k sobre m, 4k sobre m, isso aqui é maior do que beta ao quadrado sobre 2m, sobre m, tá? Então, podemos fazer o seguinte, o nosso alfa ele é igual a menos beta sobre m, mais ou menos, vai ficar assim, tá? A raiz de menos 1, que multiplica quem? 4k sobre m, menos beta sobre m ao quadrado. Isso dividido por 2. Logo, nós temos duas raízes, que é o alfa 1, que é igual a quem? Vou chamar de R1 primeiro aqui, tá? R1 mais R2. Um alfa 2, que é igual a um R1 menos R2. E quem é R1 e R2, tá? Vamos colocar aqui quem é R1 e R2, né? R1 é menos beta sobre 2m. R2 é essa raiz aqui. Tem o I, tá? Me perdoe. Tem o I aqui. Só para saber se vocês estavam acompanhando, tá? O raiz de menos 1 aqui, pela propriedade da radiciação, ele sai, tá? É um produto. Então a gente pode tirar o produto aqui, ó. Pode tirar a raiz de 1 aqui fora. E a raiz de 1 dá igual a I, tá? Então vai aparecer o I aqui. O R2, ele é quem? Ele é o I aqui fora. 4k sobre m menos beta sobre m ao quadrado dividido por 2. Ok? Próximo passo. Eu já encontrei quem são as raízes do problema. Eu vou substituir lá, né? O x, vamos lá, tá? Não podemos se perder. X, ele vai ser igual a é uma constante arbitrária, vamos chamar de A1, vezes, quem é o alfa 1? O alfa 1 ele é R1 mais IR2 vezes T. Mais um A2 aqui, vezes exponencial, vezes R1, menos IR2 vezes T. Ok? E agora, R1 é elevado a R1 vezes T, ele está em comum aqui nos dois. Então, vou separar e vou criar outra constante aqui, tá? Mais apropriado. Aí fica assim, ó. E elevado a R1T vezes quem? E elevado a R2T e R2T mais E elevado a menos IR2T. Isso aqui já estamos cansados de saber, né, lá do cálculo 1, que isso aqui é 2 cosseno de R2T. Logo, quem é a nossa função? Quem é a nossa função? Né? Como é que está oscilando esse sistema massa-mola? Ele é 2 vezes A elevado a R1T vezes o cosseno de R2T. Tá? Observa que esse cara aqui é a amplitude que varia, que decai com o tempo. Mas por que decai, né? Vamos ver, vamos escrever aqui só essa função toda, mostrando quem é o R1, só para a gente saber quem é. Ele é menos beta sobre 2m vezes o tempo, vezes o cosseno de R2T. E aí, ó, esse cara aqui decai com o tempo. É uma exponencial negativa. E se a gente for escrever, por exemplo, o gráfico bonitinho da amplitude com o tempo, quando t é zero, eu estou aqui igual a 2a, tá? Deixa eu colocar o eixo aqui, pronto. Igual a 2a.
Aqui é amplitude, tá? Não confunde não, aqui é amplitude. E aqui é uma constante A. E à medida que o T varia, né? À medida que o T vai variando, ela vai parando, tá? Isso é o esperado, né? Você dá um toquezinho no nosso sistema massa-mola, ele vai oscilar com relação àquela posição de equilíbrio e depois ele vai parar. Então, é isso que acontece, tá? A amplitude, ó, ela vai oscilando, vai caindo, até chegar no instante T igual a zero. No instante que a amplitude é zero. Ok? Esse termo aqui do cosseno é justamente o oscilador harmônico, tá? Geral. E, bom, é isso, tá? Obrigado, gente.